Esse mês hoje é a última pregação da família, né? Eu tô pregando, fiz uma série chamada The Real Family, que é a ideia de que a gente enfrentar o padrão real de família nas nossas vidas, segundo o reino de Deus, segundo a palavra de Deus. Coloquei um versículo que diz: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia de que nós precisamos viver o reino de Deus em nossas vidas e principalmente a começar em nossas famílias. Semana passada nós trabalhamos a ideia do amor de irmãos, e eu só vou contar um caso. Várias pessoas foram tocadas com essa palavra da semana passada. A minha esposa mais ainda, né, que eu trouxe a irmã dela aqui para ler a carta. Mas essa semana um testemunho muito interessante. Um irmão de uma das índices, ele é o irmão mais velho, ele tem 2 irmãos mais novos, e essa semana ele tentou escrever a carta, não conseguiu, escreveu, sei lá, uma qualidade do irmão só, mas ele chamou os irmãos dele para ir no cinema, que há muito tempo eu não fazia isso, e eu fiquei muito contente com isso, né? Essa semana ele saiu com os irmãos, e o irmão dele mais novo falou assim: ô Reon, será que eu posso ficar um pouco mais aqui com você? E aí ele falou: puxa, por favor, fica aqui comigo, né? A esposa dele está viajando, e eles ficaram juntos, né? Puxa, como é importante nós amarmos nosso irmão, né? Não sei se você fez a sua cartinha para o seu irmão, mas que você possa fazer essa cartinha. É um primeiro passo. Talvez você não tenha conseguido, mas talvez você tenha desejado fazer essa carta. Já é um primeiro passo para que você possa amar os seus irmãos de todo o seu coração. Dentro dessas pregações, todo domingo eu tenho começado com algumas realidades, né? E hoje eu queria falar algumas realidades fundamentadas no tema que eu vou pregar hoje. Primeiro, nós plantamos o que plantamos hoje em nossa família, colheremos amanhã. Tanto o que nós plantarmos hoje nós vamos colher no futuro, como você hoje é fruto do que os seus pais plantaram na vida de vocês. Coisas boas, coisas ruins, mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. Os nossos filhos são influenciados não pelo que damos a eles, mas pelo que somos para eles. Nós precisamos ter uma consciência do que eu estou falando para vocês. O que nós damos para eles não é tão importante quanto o que nós somos para os nossos filhos. E a última realidade que eu queria colocar aqui é que bons pais geram filhos melhores. Ou seja, você hoje é melhor. Se o seu pai e sua mãe foram bons para você, você é melhor do que eles. E eu espero que os seus filhos sejam melhores do que vocês. Eu espero que as minhas filhas, que a Sara e a Estela, sejam melhores do que eu. Aí no boletim de vocês tem um versículo que eu deixei como versículo-chave de hoje, que diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse versículo eu queria que você pudesse olhar bem para ele durante a semana, que você pudesse ler ele de novo e repensar o que você tem plantado na sua vida, o que você tem plantado na sua família, o que você tem plantado no seu casamento, o que você tem plantado no seu relacionamento com seus pais, o que você tem plantado no relacionamento com seus filhos. Porque hoje a pergunta que eu faço, não só para vocês, mas eu faço essa pergunta para mim também: o que você está plantando na sua família? O que você está plantando na sua família? Sabe, nós precisamos ter
uma noção do que a gente está plantando na nossa casa. Sabe, às vezes eu olho para algumas casas e eu vejo assim, que as pessoas, elas estão plantando, elas querem ter uma família feliz, mas tem tanta gritaria, tanta palavra ofensiva, tanta discórdia. Sabe, o seu relacionamento com seus filhos, eles vão são sementes plantadas na vida deles. Sabe, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é um bom relacionamento com a tua esposa, é um bom relacionamento com o teu marido. Esse é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos, inclusive para aqueles que ainda estão para nascer. Sabe, nós precisamos ter essa ideia. Algumas semanas atrás eu li uma frase que diz o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Sabe, nós fazemos coisas na nossa casa, na nossa família, mas será que você não entende que o que você está fazendo hoje, você vai colher mais tarde? Sabe, eu coloquei essa foto meio proposital, sabe, esse desenho, mas assim, sabe, muitas casas são assim. Relacionamento nota 0, celular nota 10. Tem gente aí que casou com o celular, né? Não está mais casado com a esposa, está casado com o celular. Seus filhos estão casados com o iPad, com o celular, com alguma coisa. A gente chega em casa e a primeira coisa que a gente faz é ligar o nosso celular para ver se tem um Facebook, um WhatsApp, um Instagram, um Snapchat, sei lá, alguma coisa que a gente quer ver. E a gente vai colher o que a gente está plantando. Sabe, e depois as coisas começam a dar errado, né? Aí, para quem vai a culpa? Para quem vai a culpa quando as coisas começam a dar errado na nossa casa? Foi esse Deus que não cuida da gente, que falou que me ama, que falou que salvou, que falou que é querendo me ajudar. Tem um provérbio 19:3 que diz o seguinte: o homem tolo estraga sua própria vida e depois revoltado coloca a culpa em Deus. Isso é uma verdade, isso é um provérbio, é uma palavra de sabedoria. Às vezes a gente faz a coisa errada, a gente começa a colher as coisas erradas, e a gente fala assim: culpa de Deus. Foi Deus que me deixou beber todas aquelas cervejas, aqueles uísques, que me deixou assim. Foi Deus que deixou eu pegar nas drogas, né? Eu já vi gente falando assim: oh Deus, se você quer mesmo, não deixa eu pegar nessa droga. Aí ele vai lá e pega, mas assim, e aí põe culpa em Deus. Não é culpa de Deus. Muitas vezes a culpa é tua, a culpa é minha. Eu que não dei tempo de qualidade para as minhas filhas, por isso que elas cresceram torto. Sabe, pessoas que, aqui eu sei que tem pessoas que viajam muito a serviço, a trabalho. Mas sabe, o tempo que você está aqui, você precisa valorizar a qualidade de tempo que você tem com seus filhos. Porque tudo que a gente faz são sementes plantadas na vida deles, na vida do nosso cônjuge. Tudo o que fazemos é semente. Palavras, pensamentos, dinheiro, atitudes, tudo é semente. Eu fiquei refletindo muito na minha vida esses dias e pensando: puxa, o que eu tenho plantado na minha igreja? O que eu tenho plantado na vida de vocês? O que eu tenho plantado na vida da minha esposa? O que eu tenho plantado na vida da Sara, da Estela? E às vezes eu olho para mim mesmo e vejo que não estou plantando coisas boas, ou eu não estou plantando nada, pior ainda, plantando nada. Essa frase que me marcou muito esses dias diz o seguinte: os nossos filhos são como uma tela em branco. O que estamos pintando? Que tipo de semente nós estamos colocando na terra do coração dos nossos filhos? Sabe, a gente tem que tomar cuidado com a televisão, sabe? Vou falar uma coisa para vocês, não precisa ficar bravo comigo, talvez você nem concorde comigo.
Mas eu não gostava que minhas filhas assistissem as historinhas da Mônica, do Cebolinha, sabe? Porque eu achava aquilo muito agressivo. A Mônica, ela era uma menina legal, super gente boa, mas aí o Cebolinha e o Cascão sempre queriam fazer alguma artimanha para fazer um mal para aquele tal daquele coelhinho. Aí quando eles pegavam aqueles coelhinhos, eles amarravam a orelha dele, e aí a Mônica vinha com toda a sua delicadeza e gentileza, cheia de amor, e arrebentava o Cebolinha e o Cascão. Arrebentava. Isso que o Cascão ensina que tomar banho não é bom. Então assim, claro, é uma história de criança, você leu, eu li vários gibizinhos da Mônica, não tem nada de mal, mas quando você não tem muita consciência, quando você é uma tela em branco, talvez isso está sendo pintado na vida e no coração dos nossos filhos, e a gente precisa tomar cuidado de não criar crianças vingativas. Talvez o que a Bíblia fala seja um pouco diferente do que o Maurício de Souza fala, e a gente precisa ter uma certa noção disso. Vou falar uma coisa que eu não quero assustar vocês, mas de certa maneira eu vou assustar. Tem aquela musiquinha, né? Outro dia, teve um dia que minha filha voltou para casa, e quando ela era pequenininha, ia para a escola, ela cantava uma musiquinha em casa, falava assim: Nana neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça e mamãe no cafezal. Eu olhava aquela música, eu ficava meio intrigado, porque essa letra é muito esquisita. Você geralmente canta essa música quando a criança vai dormir à noite, não é verdade? Nana neném, que a cuca vai pegar. Quem é a cuca? É um bicho bonito? Você que assistiu Pica-Pau Amarelo sabe que a cuca é um tipo de uma bruxa feiticeira que quer o mal para as pessoas. A bruxa não tem nada, a cuca não tem nada de bom. Nana neném, que a cuca vai pegar. Papai foi para a roça. Qual que é o papai que vai trabalhar na roça à noite? Desculpa falar, mas eu entendo que esse papai morreu. Não tem papai. Papai foi para a roça. E a mamãe foi trabalhar. Sabe, na época que essa música foi criada, que tipo de trabalho tinha para uma mulher à noite? Sabe, às vezes a gente precisa pensar: o que os nossos filhos estão ouvindo? O que os nossos filhos estão assistindo? Qual é o teor do conteúdo deles? Sempre que eles forem assistir televisão, assista você primeiro. Assista ao Bob Esponja, assista ao Mickey, veja primeiro o conteúdo dele, porque se você está deixando o seu filho no iPad, você tem que estar do lado dele. Você não pode largar a criança com o iPad e assistir no YouTube. Tanta coisa esquisita que passa nesses videozinhos. E as nossas crianças são telas em branco, e o que o mundo tem pintado na tela deles. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender o que nós estamos plantando. Paulo, ele quando passou em Coríntios e evangelizou, e uma igreja foi fundada em Corinto, eles começaram a ter problemas lá naquela igreja, porque aquela igreja estava se dividindo, e não é de Deus se dividir, não é de Deus criar panelinhas fechadas que ninguém entra. E aí Paulo escreve uma carta. A primeira carta de Coríntios é uma carta assim, se você ler a primeira carta de Coríntios, você vai ver que a primeira carta de Coríntios é uma bronca muito grande na vida da igreja de Corinto. E Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Nós precisamos cuidar da nossa esposa, sim. Nós precisamos cuidar do nosso marido, sim. Dos nossos filhos. Você que tem os pais velhinhos, você precisa cuidar dos seus pais. Nós precisamos cuidar deles, mas uma coisa muito importante que você precisa entender é que os resultados não vêm totalmente do que a gente faz, mas de nós confiando, consagrando as nossas vidas e a nossa família ao Deus que faz crescer, que faz frutificar, que faz abençoar.
Nós precisamos olhar para esse Deus, entregar as nossas vidas e a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge nas mãos de Deus. Aí você pensa assim, bom, então eu só vou plantar coisa boa. Se não for coisa boa, eu não vou plantar. Então vou esperar um momento certo para plantar. Não. Queria dar um outro versículo para vocês. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Em outras palavras, como a gente leu no primeiro versículo que eu abri o culto, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, nós precisamos estar constantemente semeando bondade na vida das pessoas. Sabe como é bom você fazer uma bondade para alguém e os seus filhos olharem vocês fazendo bondades para as pessoas necessitadas? Uma das coisas que eu mais gostei assim, na minha vida missionária, eu já vivi missões assim durante muito tempo, mas dos melhores momentos que eu enxergo na minha vida missionária foi o segundo ano que eu cheguei aqui na igreja, depois que eu voltei do Amazonas. A gente fez uma viagem com esse grupo aqui, uma viagem para o Amazonas. A gente colocou 50 pessoas dentro do avião, 50 pessoas dentro de um barco, e nós navegamos durante 7 dias, ficamos juntos 24 horas por dia. E junto desse grupo de 50 pessoas, existiam famílias completas. E essa cena me marca muito, porque eu via os filhos olhando os pais servirem as pessoas, e os pais olhavam os filhos servindo as pessoas. Sabe, nós precisamos, é isso que a gente planta, todas as nossas atitudes estão sendo plantadas. Nós precisamos tomar cuidado. Queridos, talvez você esteja aí na sua cadeira pensando assim: e você, pastor, você só planta coisa boa? A minha esposa está aqui de prova de que não. Eu também não sou perfeito. Eu também não planto coisas boas em casa. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas eu reconheço que eu preciso melhorar. O primeiro passo para a gente começar a plantar coisas boas, talvez seja reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos melhorar nas nossas vidas. Porque muitos de nós estamos plantando coisas na vida dos nossos filhos, coisas não muito boas, e a gente não faz a menor ideia que aquilo não é bom. Não, mas eu dou tempo para meus filhos. Tem 5 minutos que ele escova o dente, ele vai dormir, eu fico com ele, só com ele, com mais ninguém. Saio 6 horas da manhã para trabalhar, volto às 7, 8 horas da noite, isso quando eu não saio com meus amigos, e quando eu volto meu filho já está dormindo. Sabe, nós precisamos reavaliar nas nossas vidas. Outro dia meu pai, ele me viu com as minhas filhas, e era um final de semana, e ele olhou para Sara e ele falou assim: Sarinha, você é uma criança muito feliz. Aí a Sarinha olhou para ele assim: vovô, cala a boca, tá viajando. Aí a Sarinha ficou olhando assim, meu pai falou assim: você é muito feliz porque o seu pai é diferente de mim, porque eu dei muito pouco tempo com meus filhos. Meu pai é um médico, muito bom médico, muito bom pai, muito bom tudo que ele faz, mas ele saía às 6 da manhã e eu estava dormindo. Ele voltava às 9 da noite e eu já estava dormindo também. Aí quando eu encontrava ele no final de semana, era quando a minha mãe falava para ele tudo que eu fiz de errado durante a semana, que eu tinha quebrado isso, que eu tinha brigado com o meu irmão. Aí meu pai olhava para mim e falou: Joel, vem cá que eu vou te dar uma bronca. Aí eu tomava uma bronca. Aí ele estava estressado de ter trabalhado tanto, o cara trabalhou tanto a semana dele, que no final de semana ele ia pescar, e não ficava com a gente. Eu passava dias e dias e dias sem ver o meu pai. E meu pai olha hoje para mim, e olha para minha filha e fala assim: puxa, você é feliz porque você passa bastante tempo com seu pai. Não é que seu pai é vagabundo não faz nada da vida. Mas sabe,
pelo menos eu melhorei um pouco essa parte que meu pai foi falho. Espero que a minha filha tenha mais sabedoria do que eu, para passar mais tempo. Então, a pergunta que eu faço hoje, então, sobre o que nós estamos plantando, na verdade é o que plantar em nossa família. O que então nós devemos plantar nas nossas famílias? Aí eu termino essa pregação. O que a gente vai plantar nas nossas famílias? O que eu pensei, o que a gente pode plantar, eu pensei em um livro de um cara chamado Gary Chapman, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Se você não leu ainda As 5 Linguagens do Amor, você precisa ler esse livro. É um livro muito legal sobre comunicação familiar, sobre comunicação com seu cônjuge, comunicação com seus filhos, comunicação com todo mundo. E as 5 linguagens do amor, elas são baseadas em 5 características, em 5 coisas que nós precisamos fazer e que nós nos comunicamos melhor ou nós recebemos melhor. Vou dar um exemplo para vocês lá da minha casa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que entende muito o amor pelo toque físico. Então quando eu recebo um abraço, quando a minha filha vem me dar um beijo, eu me sinto o cara mais amado do planeta. É como se eu tivesse um tanquinho dentro de mim, que quando a minha filha vem me dar um beijo, o meu tanque se enche por completo. Agora minha esposa, ela entende o amor pelos atos de serviço. Então quando eu faço alguma coisa para ela, ela se sente amada. Amor, deixa que eu lavo a louça hoje. Muito raro, muito raro. Amor, deixa que eu cuido das crianças. Deixa que eu levo elas para a escola, deixa que eu levo elas para a natação. Quando eu faço isso, a minha esposa se sente amada porque ela recebe através do serviço. Mas nem sempre o que a gente recebe é a forma com que a gente dá. Então assim, eu por exemplo, eu sou muito toque físico, mas eu gosto muito de dar presente. Eu gosto demais, uma das minhas linguagens de expressão é dar presente. Eu gosto muito de oferecer, de dar presente para as pessoas. Né? Se eu não te dei ainda é porque eu não te amo, brincadeira. Né? Mas eu gosto muito de dar presente para as pessoas. Então as 5 linguagens, elas têm essa ideia de comunicação. Mas eu queria trazer essas 5 linguagens de comunicação para que vocês possam refletir nessas linguagens como sementes que são plantadas na vida das pessoas ao nosso redor. Eu queria desafiar você essa semana a plantar 5 sementes na vida das pessoas da sua família e da sua casa, tá? Então vamos lá para as sementes. Que sementes que são essas? A primeira semente que eu vou falar para vocês é uma coisa chamada de afirmação. Encorajar, instigar, estimular e animar. Nós precisamos elogiar as pessoas, sabe? Tem um rapaz aqui na igreja que ele era um professor de uma escola dominical das crianças, assim, era bem quietinho, bem quietinho mesmo. E eu lembro que um dia ele apareceu na igreja, ele ficou um tempo sem vir na igreja, aí de repente ele apareceu, aí eu falei o nome dele, dei um abraço nele, ele falou assim: nossa pastor, você sabe o meu nome? Sabe, só de eu falar o nome do camarada, ele se sentiu amado. Nós precisamos elogiar as pessoas, nós precisamos olhar as qualidades das pessoas. Sabe, semana passada a gente escreveu uma cartinha para o nosso irmão. Eu pedi para você colocar 3 qualidades do seu irmão. Teve pessoas que não conseguiu colocar nenhuma. A gente colocou um monte, mas assim, tem gente que não conseguiu colocar nenhuma. E sabe por que eu falei para você fazer uma cartinha e entregar para o seu irmão? Porque isso é palavra de afirmação. É você olhar para essa pessoa e falar assim: puxa, como você é generosa, como eu aprendo com você. Puxa, como você está bonita hoje. Puxa, como você é legal, né? Se não é bonita, é legal, né? A gente fala. Mas sabe, a gente precisa estar elogiando as pessoas. As palavras da sua boca são muito, muito preciosas. Esposas, as palavras que vocês têm com seus maridos pode levantar eles, transformar eles em generais e guerreiros poderosos. E pode transformar eles em gatinhos fraquinhos, jogados no canto. Esposas, a sua palavra é muito preciosa para o seu marido. Encoraja ele, fortalece ele. Sabe, nós precisamos entender o poder das palavras do mesmo jeito ou ao contrário, sabe? Se você chega para o seu filho e fica falando assim: seu burro, você é burro, você é burro.
Você acha que ele vai passar no vestibular quando chegar na hora da prova? Vai. Sabe por quê? Porque você plantou isso na vida dele. As nossas palavras são muito preciosas e muito poderosas. Você precisa entender isso. Elogie mais seus filhos. Elogie mais a sua esposa. Elogie mais o seu marido. Essas sementes são plantadas no nosso coração. Meu desafio para vocês plantarem isso na vida da sua família hoje, essa semana, para sempre, se possível. Outra qualidade, outra linguagem que a gente tem nas 5 linguagens é o toque físico. Sabe, muitas pessoas, elas se sentem muito amadas com o toque físico. Eu acredito muitas vezes, quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, às vezes você vai querer falar alguma coisa, estraga. Você já viu isso? Tem muita gente que quer ajudar, né? Aí alguém, sei lá, está passando por uma dificuldade, alguém faleceu na família, e você chega, você pode ver, eu quando eu vou no funeral, dificilmente eu falo alguma coisa, mas o abraço eu dou, porque o abraço não vai errar. Sabe, às vezes a gente chega assim, é que eu fiz uma besteira um dia. Meu primo tinha perdido a avó dele do outro lado, e aí ele estava muito triste. Eu falei assim, não sei por que eu falei isso, eu falei assim, olha, pelos tempos escatológicos, a sua avó ainda terá chance de se restabelecer com Deus. Cara, nada a ver. Eu fiquei com raiva de mim mesmo porque eu falei isso. Devia só ter dado um abraço. Perdi a ótima oportunidade de ficar calado. Perdi mesmo. Mas sabe, nós precisamos abraçar mais. A cultura oriental não é tanto de abraçar, né? Semana passada foi o dia do abraço, né? Mas assim, eu não costumo ficar pedindo, levanta do teu lugar e vai abraçar alguém. É muito, assim, tem uma palavra em coreano que fala solon, né? A gente fica meio assim, sem graça, né? E eu acho que não precisa você, todo culto, ficar levantando, sai do seu lugar e vai abraçar. Você nem conhece. Você fica até meio assim, eu nem conheço, mas fica te dando um abraço, né? Dá abraço em quem você conhece, mas dá abraço. Sabe, nós precisamos ter mais esse contato físico. Segura na mão da tua esposa, segura na mão do teu filho. Isso é tão precioso, parece besteira, né? Só segurar, né? Um negócio tão... Mas quando você faz isso, essas atitudes, você está plantando na vida dessas pessoas, plantando amor. Segunda semente que eu queria que vocês fizessem, principalmente os maridos, atos de serviço, né? Pessoal, não sei aqui, a gente teve um retiro de casais que eu levei, aliás, a Mita aqui, ela faz massagem, e ela ensinou os maridos a fazerem massagem nas mulheres. Pessoal, maridos, por favor, vou fazer um compromisso comigo hoje. Essa semana passada eu fiz massagem na minha esposa também, mas essa semana vou fazer de novo. Vamos fazer massagem nas nossas esposas, amém? Uma forma de serviço, tá? E a gente precisa ter isso, e são sementes que a gente lança. Eu sei que você já leva seus filhos na escola, você já faz comida para eles, você já faz um monte de coisa, mas de alguma forma vamos fazer algo especial para que a gente possa plantar isso na vida das pessoas. Terceiro não, onde que eu estou? Quarto, né? A quarta semente então é dar presentes. Dar presentes, né? Não precisa ir na Vivara, não precisa ir em lugares assim, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que no colegial, que ele tinha comprado, não sei se vocês lembram, no Shopping Morumbi tinha uma loja que tinha umas caixinhas de música, que parecia um carrossel, todos os negocinhos mexiam assim, era um negócio fantástico, super caro, super caro. E esse meu amigo, ele era um judeu, e ele comprou um daquele lá para a namorada dele. E aí quando ele foi comprar, ele juntou todo o dinheiro que ele conseguiu e foi lá comprar aquele negócio para dar para a namorada dele. E aí ele contou para mim, no dia seguinte ele estava super triste, porque ele foi comprar, e no ônibus, porque ele pegou um ônibus para vir para casa, ele foi assaltado, e levaram esse negócio que ele ia dar para a namorada dele. Aí eu falei assim para ele assim, cara, e agora sua namorada não vai mais gostar de você, né? Como você não vai conseguir mais demonstrar o teu amor para ela? E ele falou um negócio assim que me marcou assim, vai da minha vida. Ele falou assim, Joel, você está errado, porque mesmo que eu der um palito de fósforo para minha namorada, todo o meu amor está dentro desse palito de fósforo, porque o que importa não é o presente, sim a motivação dos nossos corações.
Pensa num cara que abriu a boca na hora errada. Fui eu. Era melhor ficar quieto de novo, né? Então, sabe, faça alguma coisa que a sua esposa gosta, que o seu marido gosta, que seus filhos gostam, para você lembrar deles, para você dar um presente. Falar assim, pensei em você essa semana. Faça isso para o pastor também aceita presentes, né? Pensei em você hoje e trouxe esse presente para vocês, né? É uma forma de você plantar na vida das pessoas. E eu acho legal surpresas, né? Surpresas, não avisa, espera aí que eu vou lá comprar um presente para você, já volto. Não precisa avisar, né? Faz alguma coisa, planta semente no coração das pessoas. E a última semente que eu queria falar para vocês é a qualidade de tempo. Qualidade de tempo é muito importante quando você entende que a sua esposa precisa de um tempo para conversar com você. Aí, vamos dizer que você está lá na sua sala, assistindo o jogo do Corinthians e São Paulo, Corinthians ganhando de 3-0, e aí chega a sua esposa e fala assim, bem, quero falar com você. Aí você fala assim, amor, senta aí, vai falando que eu estou ouvindo. E você fica na televisão, vai falando aí que eu estou ouvindo. Isso não é qualidade de tempo, pessoal. Qualidade de tempo é quando você desliga tudo na sua vida, inclusive seu celular, para você olhar nos olhos da sua esposa e falar, amor, é eu e você agora, não tem mais nada que vai atrapalhar. Sabe, qualidade de tempo é quando você dá um tempo de qualidade grande, né? Grande conclusão. Que você pega esse tempo exclusivo para essa pessoa. Às vezes eu e minha esposa, como a gente tem 2 filhas, às vezes a gente tem um tempo exclusivo com elas também, né? A gente pega, cada um pega uma e a gente sai. E às vezes é legal porque a gente tem um tempo de bem assim, de qualidade assim com elas. Depois a gente troca, e no outro dia a gente troca e elas se sentem muito amadas. Sabe, queria lançar um projeto com vocês. Algumas famílias já estão praticando esse projeto. O projeto é o seguinte: projeto celular na gaveta. Projeto celular na gaveta. O que vai ser o projeto celular na gaveta? Quando a gente chegar na nossa casa, a gente vai pegar os nossos celulares e enfiar dentro de uma gaveta e fechar ele lá. E o tempo que a gente passar em casa, a gente vai ficar tentando se relacionar com os nossos familiares. O primeiro momento vai ser tão ruim, vai ser horrível, porque você vai ficar olhando para a parede, você vai olhar para tua mão que não tem celular, né? Vai querer fazer assim com o dedo, sei lá, e não vai conseguir, porque talvez tua mão comece a tremer, talvez. Mas eu digo para você, se você conseguir fazer isso, você vai aumentar o tempo de qualidade em casa. Você não precisa largar o celular lá e não ver mais a mensagem. Combina, tipo, a cada 30 minutos, você pode ir lá abrir a sua gaveta e dar uma olhadinha, ver o que tem, guarda e fecha a gaveta de novo. É um projeto, pessoal. Não estou obrigando ninguém a fazer isso. Eu não sou de obrigar, eu não sou de mandar em ninguém. É um projeto, é uma ideia que eu quero lançar para você praticar na sua casa. Projeto celular na gaveta. Quando você fazer isso, você vai ver quão precioso, quantas coisas você está plantando na vida da sua família. Então, as 5 linguagens do amor que eu queria passar para vocês, que são as sementes que eu queria pedir para vocês plantarem na família de vocês. Palavra de afirmação: elogie os seus filhos, elogie a sua esposa, elogie os seus pais, elogie os seus irmãos. Toque físico, dê um abraço, dê beijo na sua esposa, né? Você dá, ela que não te retribui, né? Mas tudo bem. Mas a gente possa estar fazendo bastante, abraçando bastante a nossa família. Terceiro, atos de serviço. Vamos levar o lixo para fora de casa, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos também dar presentes e também, principalmente, a qualidade de tempo. Que a gente possa plantar isso na vida da nossa família. Eu quero terminar com um versículo que para mim é um versículo muito verdadeiro. Eu queria que vocês, se vocês pudessem guardar no coração de vocês esse versículo. É uma realidade que a Bíblia diz para cada um de nós. A Bíblia diz o seguinte em Salmos 26, 5 e 6: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu queria dizer para vocês que não é fácil lançar sementes na vida da nossa família. Eu queria dizer para vocês que o choro não só pode acontecer, como vai acontecer
durante a sua vida, durante a sua família. E eu acho que essas lágrimas, elas são necessárias para que você entenda o valor e a semente que você está plantando na sua família. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil a convivência com os nossos pais, não é fácil a convivência com os nossos irmãos, não é fácil a convivência com do casal, às vezes até com os nossos filhos. Mas eu queria dizer para vocês, se vocês continuarem semeando coisas boas, você vai voltar com feixes, com os frutos de Deus, de tudo aquilo que nós estamos plantando na vida dos nossos familiares. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor abre os nossos olhos para refletirmos do que nós estamos plantando na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor venha tocar em nossos corações e nos ensinar a viver semeando coisas boas, semeando as sementes do Senhor, semeando tempo de qualidade, semeando presentes, semeando serviços, semeando toque físico, semeando palavras de encorajamento e de afirmação. Pai, nos ajuda, molda o nosso caráter, para que possamos ser esses que semeiam na vida uns dos outros. Toca, Senhor, em nossos corações, renova as nossas vidas, muda a nossa forma de enxergar as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso dinheiro, os nossos pensamentos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abençoar todas as famílias aqui. Derrama sobre nós do Teu Espírito Santo e da Tua presença. Oramos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus.